Mas o que é que Virgin River tem a ver com a criação de filhos? Eu vou explicar. A verdade é que eu tava assistindo o seriado com a minha mãe e uma cena, um diálogo me chamou a atenção. E eu quis trazer aqui pra vocês. Vou botar aqui na tela as fotos que eu tirei, né? Mas vou acompanhar aqui pelo celular. O diálogo fala assim: a mãe dizendo pra filha, né? Poxa, você sabe que eu acho você forte? E a filha fala: eu sei. Que estranho, acho que eu nunca ouvi você dizer isso. E depois ela fala: eu ouvi você dizer que o Jack é o forte, que é o irmão. Aí ela fala dos outros irmãos. O Dom é o engraçado, a Mary é a santa. E eu? E a mãe fala assim: ah, não é hora pra isso. E ela fala: ah, nunca é hora, né, mãe? Mas eu tô te perguntando, o que é que eu sou? Gente, esse diálogo ele poderia passar assim despercebido, mas ele me traz duas grandes reflexões em relação à maternidade. A primeira é a questão da aceitação, né? Ela nunca ouviu a mãe dela dizer que ela é forte. E aí, às vezes, a gente fica achando que é óbvio. É óbvio que eu amo meu filho. É óbvio porque eu faço tudo por ele. É óbvio que eu acho que ele é incrível. É óbvio que eu penso que ele tem muito futuro e que ele é uma ótima pessoa. Mas a verdade é que pode não ser tão óbvio assim. A nossa intenção é boa, mas a gente precisa deixar claro para os nossos filhos o que a gente sente. A gente precisa fazer com que ele se sinta de fato pertencente, amado, visto. Vocês sabiam que a necessidade de pertencer a um grupo, ela é assim, algo primitivo, é uma necessidade humana básica. Lá na época dos homens das cavernas, eles tinham necessidade de pertencer e ser aceito a um grupo, né? Porque era uma questão de sobrevivência. E pensa que quando o bebê nasce é mais ou menos isso. Se ele não se sente, né, aceito ali no grupo, que no caso, nossa primeira relação social é a família, ele tá em constante estresse, assim. Meu Deus, o que é que vem agora? Será que tem mesmo alguém pra cuidar de mim aqui? Enfim. Ele quer ser aceito, ele quer fazer parte disso e às vezes a gente precisa sim dizer o óbvio para os nossos filhos, não só com atitudes, né, mas também com palavras, enfim. Esse é um dos pontos, não é o ponto que eu gostaria de focar nesse vídeo aqui, a gente pode falar sobre isso, né, mais profundamente num outro vídeo. Mas o segundo ponto que esse diálogo me trouxe é a questão dos rótulos. O que são os rótulos, né? É quando ela diz aqui, olha, o Jack é o forte, né? O outro é o corajoso e a outra é a santa, a minha outra irmã. E o que é que eu sou, né? Quando ela fala isso, quando a gente fala que uma pessoa é boazinha, que uma pessoa é determinada e que a criança é muito tímida, que a outra criança é muito teimosa, a gente tá rotulando os comportamentos da criança, a gente tá rotulando essa criança. E sabe qual o problema dos rótulos? É que eles meio que aprisionam a gente, assim. Vou falar por experiência própria. Eu sou a menina boazinha, educada, sorridente, né? Que tá sempre a estudiosa. Então, assim, eu entendi desde muito cedo que eu precisava ser boazinha para ser aceita. Lembra da aceitação? Eu precisava ser estudiosa para ser bem vista. Eu precisava ser educada. Eu precisava ser mais calma. São rótulos que as pessoas esperam de uma criança. Criança boa é criança boazinha, né? Criança boa faz tudo que eu quero. E aí eu falei esses dias para minha mãe, eu falei, não é que eu era boazinha. Eu não tinha outra opção. Eu não tinha opção. Se eu não fosse boazinha, eu não era aceita no meu círculo de convívio ali. E isso é uma questão de sobrevivência para criança. Sim, eu preciso ser bem aceita. Então eu não tinha outra opção a não ser boazinha. Eu não tinha outra opção a não ser estudiosa. O problema é que os rótulos, positivos ou não, veja, eu não tô nem falando de um rótulo negativo, eu não tô falando que a minha mãe dizia que eu era teimosa. Ela dizia que eu era boazinha. A questão é que, como eu não tenho outra alternativa a não ser boazinha, quando eu não sou boazinha, é como se eu não soubesse quem eu sou, né? Ai, meu Deus, peraí, eu não tô sendo boazinha? Como assim eu não tô sendo boazinha? Eu tenho que ser boazinha, essa sou eu. Quando você fala pra uma criança que ela é tímida, né? E você fala isso tanto pra ela e que ela acaba internalizando, ela não tem outra alternativa a não ser tímida. É assim que as pessoas me conhecem. Eu sou tímida, certo? Então, se eu for lá
e fazer a boquinha da garrafa no meio de todo mundo, quem sou eu? Eu sou tímida. Como assim eu vou lá fazer isso? Então a gente acaba seguindo aquilo que nos foi dito como verdade absoluta, né? A gente pega um comportamento da criança, rotula como se ela fosse aquilo, quando na verdade ela tem alguns comportamentos. Os comportamentos são diferentes dos rótulos. Não é porque uma criança bate o pé quando ela quer alguma coisa que ela é teimosa ou determinada. Ela bateu o pé porque ela queria alguma coisa. Isso é diferente de rotular ela como algo que é aquilo e pronto, acabou, sabe? E as crianças levam isso muito a sério. A gente levou isso muito a sério, nós, os pais, os adultos, né? Pensa só, a minha mãe, ela é o meu cuidador principal. Tô falando de mãe porque é o cuidador principal da maioria das famílias, mas podia ser o pai, podia, enfim, pode ser o pai, né? Em qualquer pessoa que a criança confia ali. Se o meu cuidador principal, ele me disse que isso é caneta, e é verdade, isso é caneta, isso aqui é mouse, e é verdade que é mouse, e o meu cuidador principal tá me dizendo que eu sou teimoso, então eu devo ser teimoso, né? Porque ele me apresentou o mundo, ele me ama, né? Ele confia, né, os cuidados dele comigo, então assim, ele tá falando a verdade. Percebe que a gente nunca vai questionar um rótulo. A gente, ser humano, né? Nunca vai questionar um rótulo que o nosso cuidador principal colocou pra gente. A gente vai entender aquilo como verdade. E eu vou acabar me sentindo preso àquela verdade que disseram, né? Que eu sou. Vocês percebem? Eu não sei se faz sentido isso. Coloca nos comentários o que você pensa sobre isso. Se você já tinha tido essa sacada dos rótulos, o quanto eles aprisionam, né? Tanto pro bem quanto pro mal, assim. Tanto o rótulo bom quanto o rótulo ruim. Na verdade, não tem rótulo bom e ruim. Rótulo é ruim. Se você, na verdade, tem algum rótulo do seu filho, né? Se você percebe que, olha, ele tem uma série de comportamentos que me fazem pensar que ele é tímido. Ok. Não verbaliza isso pra ele, sabe? Não verbaliza isso pra ele. Transforma isso tudo num olhar observador, sabe? Para que ele não cresça com essa crença, porque isso acaba se tornando algo que ele acredita piamente, que ele é isso e pronto, acabou, eu não tenho jeito, eu sou tímida mesmo. É isso, a gente não quer isso para os nossos filhos, a gente quer que eles sejam quem eles são, independente das características mais que mais se destacam ali, guarda para você. E ainda assim, quando você for ali para falar com seu filho, quando você for ter alguma atitude em relação a ele, não vá com esse rótulo na cabeça, tipo, ai meu Deus, não é possível. De novo, ele não quer falar com ninguém porque ele é muito tímido, né? Puxa vida. Não vá com esse pensamento. Vá assim, nossa, vamos ver o que vai acontecer dessa vez, né? Será que dessa vez vai ser diferente? Será que dessa vez ele vai ser menos teimoso, né? Se é pra colocar um rótulo, então que você guarde pra você. E que você não use isso sempre, que você tire isso da sua cabeça de vez em quando para enxergar a situação como ela é, para que você perceba a essência do seu filho de verdade, quem ele é, que você dê a ele a oportunidade dele te mostrar quem ele é, além daquele rótulo.